Eu vou passar a palavra para o Dr. Savares, que vai fazer algumas ponderações à fala do Dr. Bruno. Bom, boa noite a todos. Uma vez mais, boa noite aos colegas de mesa, a doutora Ana Paula, que preside a mesa de debates. Me ouve bem? Primeiro, eu gostaria de cumprimentar o doutor Bruno por arregaçar as mangas e por se expor, na verdade, no ambiente que você sabe de antemão, a sua percepção é minoritária, não é? E é de se reconhecer, como diz a Ana Paula, e de agradecer, porque é muito importante num debate, num congresso, onde temos aqui representantes de todo o Brasil, que o governo federal se faça representar, que tenhamos um debate que, de fato, possa produzir frutos desde uma perspectiva da permeabilidade, desde uma perspectiva do diálogo. Dentre tantas palavras lindas que estão aqui nesse belo painel, que vocês pensaram com muito carinho, talvez uma seria ali chave também, se eu puder opinar na próxima, seria diálogo. Porque é isso que, na verdade, nós precisamos numa sociedade democrática, não é? E essa percepção que Bruno tem de um certo não querer ouvir, que é isso que você está ouvindo aqui, é a percepção que tem toda a comunidade que está aqui em relação ao governo, de não querer ouvir. Então, essa é a palavra-chave. A ideia, e Bruno e eu temos participado de alguns debates, em alguns outros cenários, e sabe da minha estima, e é um caminho que nós estamos procurando, de fato, é o do diálogo. Né? E me parece perfeita a tua colocação quando expressa a necessidade de termos propostas, né? Não apenas não querer ouvir, de não aceitar, de não querer analisar de maneira crítica aquilo que está sendo colocado. E me parece daí, então, meu querido Roberto, esse ambiente é um dia para ser lembrado na história do direito previdenciário brasileiro. Um momento em que nós estamos aqui com professores de todo o Brasil, com atores profissionais da área previdenciária dos mais diversos locais, de arenas mais distintas, não é? E agradeço a participação, uma vez mais, então, do Bruno, e parabenizo pelo ideal, a forma idealista com que tem abraçado a proposta da Previdência. Eu já tive a oportunidade de conversar com ele algumas coisas, alguns contrapontos. Me parece o ponto de partida dialogado seria mais fácil. Talvez não teríamos respostas mais imediatas, né, como foi também expressado aqui hoje, mas um ponto de partida dialogado, onde uma visão plural conformasse uma proposta de emenda constitucional, me parece que expressaria, talvez evitaria resistências, né? Seriam evitadas algumas resistências. Eu sei que não foi assim, né? E sei que também muitas das propostas que estão ali estão sendo geridas já há anos no seio do governo federal, nesses mandatos, desde o governo Dilma Temer, passando agora pelo presidente Bolsonaro. Mas soou antidemocrático, estimado Bruno, na medida em que sai do governo, ainda que de reconhecida competências profissionais, de inteligência notável, né, e notória, soou antidemocrático, e esse ambiente de resistência que nós estamos percebendo, não é, talvez falhe alguma coisa. Né? Me parece que a oportunidade que nós temos numa conversa dessa daqui, em alguns poucos minutos, talvez as pessoas, os colegas que estão aqui, que são magistrados, os membros da AGU, ministro Gurgel, que está aqui presente, quando nós saímos dos gabinetes e lecionamos, é inevitável que nós fiquemos mais permeáveis às angústias daqueles que estão ali. E, de alguma maneira, nós processemos aquelas angústias. Isso nos deixa mais permeável, nós começamos a falar a mesma língua. E então, me parece, caríssimos, que minha fala introdutória, preliminar, não vou entrar no mérito, teria aqui, mas não vou, de maneira nenhuma, me alongar, mas seria
essa ideia fundamental de tentarmos tirar de lá e daqui, num momento como esse, algo a acrescentar. Esse espaço para o diálogo, esse espaço para ser permeável à ideia do outro, às propostas do outro, à percepção que se tem de maneira generalizada, em que o objetivo dessa reforma foi colocado um número X, e aí tudo quanto for feito para alcançar aquele número X se faz, mas não a Previdência como um fim em si mesmo. Não uma reforma justa que a faça mais inclusiva, que a faça mais justa em termos sociais, mas tudo o que se fez foi com vistas ao ideal maior, que se pode dizer louvável também, de equilíbrio fiscal. Mas a percepção que se tem de uma segunda perspectiva é a de que a Previdência foi tratada, ou está sendo tratada, como um meio para se alcançar um fim. Já foi dito isso aqui. Logo, as pessoas, os segurados, as pessoas de carne e osso, que precisam cumprir os novos requisitos, também estão sendo tratados não como um fim em si mesmo, mas como um meio para se alcançar um fim. Como eu já tive a oportunidade de expressar numa outra vez que nós tivemos, soa como as pessoas sendo artigos de economia, no sentido de fazer chegar àquele fim. Seria minha primeira provocação, não é? A ideia de que o número foi colocado como tal, e aí nós vamos fazer o que for necessário para equilibrar as contas. E a questão é, se eu coloco o número como objetivo final, qual é o limite da reforma? Qual é o limite que eu posso transigir com esses direitos? Seria apenas isso. Bem, eu vou aproveitar essas ponderações do Dr. Savares e eu vou passar a palavra agora para o Dr. Ávio, que também tem voo marcado, mas que fez questão de estar aqui conosco também, teve essa disponibilidade, nós agradecemos. O Dr. Ávio é da Advocacia Geral da União, subprocurador-geral federal. Então, eu passo a palavra para ele, ele vai falar no púlpito, né? Muito boa noite a todos. Quero agradecer aqui o convite do presidente, Roberto, da Ana, de vir aqui falar para um público tão seleto, formadores de opinião, meus colegas, né? Afinal, também sou advogado público. Então, agradeço também ao meu amigo, colega de profissão, Bruno Bianco, pelo convite, ter me colocado nessa roubada aqui, né? Espero sair bem vivo. Rezei muito ali, mas pedi proteção a Deus e vamos lá. Mas eu queria fazer só um parênteses antes de falar, porque o Bruno, em que pese está falando para uma plateia que é contrária ao posicionamento dele e ao meu, o Bruno ele é um gênio, é um autor de livro, é um formulador de opinião e é um cara que realmente merece debater, conversar com vocês, porque muitas vezes vocês vão mudar de opinião em muitos assuntos, em outros não, e cada um tem que ter a sua convicção. Quando a gente fala assim numa mesa muito grande, numa plateia gigante dessa, né, eu aprendi que a gente tem que falar alto para ser bem ouvido, de maneira clara para ser compreendido e rápido para ser aplaudido. Então, eu vou passar logo a minha palestra, eu vou falar sobre a nova Previdência e o papel da Advocacia Geral da União. Qual que é o papel da Advocacia Geral da União? A missão constitucional. Prestar assessoria, consultoria, representação judicial e extrajudicial e prestar cobrança e recuperação dos créditos tributários e não tributários. E, além disso, representar a União e 164 autarquias e fundações públicas federais, entre elas o INSS, né? Além disso, garantir institucionalidade e segurança jurídica para a viabilização das políticas públicas formuladas pelo Estado brasileiro. Vamos lá, vou falar de duas políticas públicas. A primeira, um exemplo, lá na Procuradoria-Geral Federal, que é o órgão que eu trabalho dentro da Advocacia Geral da União, nós estamos bolando um programa Resposta Imediata. O que é esse programa? Esse programa busca fazer mutirões para desistência recursal e acordos, e já temos uma expectativa de desistência nos tribunais superiores de 50%, o ministro Gugel acho que vai gostar dessa notícia.
E esse programa se baseia também em chancelar, dentro da administração pública, algumas teses que o INSS hoje é contrário, mas que precisa aceitar, tendo em vista toda a jurisprudência já do STJ, do STF. Então, um programa para esse ano que vai privilegiar bastante os segurados e também os advogados, obviamente, que estão com seus recursos parados nos tribunais superiores. Assim como o ministro Gurgel falou, eu vou falar em 3 pontos. O primeiro já foi. O segundo é o porquê que a reforma é necessária. Esses dados, em que pese não ser minha função, tá? Eu sou da Advocacia Geral da União, eu tenho que defender a política pública formulada pelo Estado brasileiro. No momento, a política pública em debate é a reforma da Previdência. Então, eu tenho que buscar dados, inclusive políticos, sociais, para conversar com vocês. E é um dado que precisa ser mostrado. Não estou dizendo que a reforma da Previdência tem que ser realizada só pela questão financeira, mas eu quero trazer, e quem quiser pensa e debate e leve em consideração. Nós temos alguns pontos. O envelhecimento da população brasileira, o rombo nas contas públicas, a necessidade de equilíbrio, melhorar a destinação das verbas e por questões de justiça. Primeiro ponto, envelhecimento da população. Em 2019, nós temos 10% da população brasileira idosa. Né? Em 2060, vamos ter 25,5%. Vocês sabem que isso tem impacto previdenciário gigante. Essa é uma frase do ministro Aires Brito, que ele fala que a demografia não respeita a Constituição. Que bom que ela não respeita, que a gente pode viver mais um pouco. E trago também eu estou falando rápido, tá, pessoal? Porque tem que adiantar aqui um pouquinho. Mas, em 2018, a Previdência Social teve um déficit de 265 bilhões de reais. 2018. A previsão para 2019, quase 300 bi. E assim nós vamos. Hoje, o gasto do governo em Previdência e em Previdência Social é de 55%. Isso representa quase 700 bilhões de reais. Em educação, a gente gasta 8%. Em saúde, 9%. Segundo o dado da Secretaria de Previdência Social, a gente precisa reformar a Previdência para poder gastar melhor em outras situações que também são necessárias. As projeções para 2026. As despesas totais da União com a Previdência saltariam de 75% em 2026. Só me permite, outras políticas. Na questão aqui, é permitido uma parte, né? Mas e a Previdência não arrecada nada? Porque os seus só que gasta? Arrecada. Pessoal, por favor, vou pedir para vocês, para a gente respeitar o doutor Ávio também. Né? Não vamos exagerar nas manifestações. Por gentileza. Pode continuar, doutor Ávio. Mas, que legal, né? Aquele menino lá de Aracaju, estudou, passou no concurso, chegou aqui e está debatendo com o João Lazari. Que maravilha, né? Uma honra. Obrigado. Depois eu tento responder a sua pergunta, doutor. Bom, a economia, né, que o ministro Paulo Guedes já falou para vocês, 1,1 tri. A arrecadação para os municípios, a gente sabe que os municípios e os estados estão passando por uma crise grave. Minas Gerais, quem conhece não esquece de jamais, mas está passando uma crise grave também. Né, quase não está conseguindo pagar os servidores estaduais, isso é um problema. E a Previdência também precisa ser mais justa e mais igualitária. É o famoso quem ganha mais, contribui com mais, quem ganha menos, deve contribuir com menos. Aqui nós temos o que nós temos hoje para o RPPS e a proposta. Né? No RPPS é interessante porque ela vai até quase 16% da arrecadação. O pessoal está ali, não está dando para ver muito, mas quem ganha até 39 mil reais, que hoje desconta 11, vai passar a descontar um pouco mais. Então, realmente é uma proposta que visa equilibrar situações. Aqui para o RPPS, né, diminuiu para quem ganha até o salário mínimo e depois foi escalonando também. Isso aí vocês já sabem muito bem, né, todos estudaram a proposta. Tem outro dado que a pobreza no Brasil é 5 vezes maior entre crianças e jovens do que entre os idosos. A gente tem que preocupar com o futuro. Por que o sistema atual ele é injusto? Ele não é solidário, como a gente está pregando, como a gente queria que fosse. Ele não é isonômico. E ele proporciona falta de equilíbrio financeiro. Bom, graças a Deus eu pulei essa parte para chegar na parte da Advocacia Geral da União. Meu coração estava aqui palpitando, mas estava difícil. Bom,
Nós estudamos bem, a Secretaria de Previdência mandou para a PGFN, que é quem faz quem deve fazer esse parecer formal, não entrando tanto no mérito, mas entrando também, para dizer que a proposta chega ao Congresso com respeito aos adquiridos, ou seja, quem já tem direito a se aposentar continua com a mesma regra, quem já tem direito, quem já está aposentado também, graças a Deus, como está dizendo o colega aqui. Mas uma repactuação ela também foi necessária. Como o Bruno falou, o governo trouxe, né? Eu, como advogado do Estado, tenho que defender, obviamente, vou morrer defendendo. Então, teve é meu salário, pô. Então, vocês pagam, inclusive. Então, tem a questão da idade mínima, são regras de transição, BPC-LOAS, vocês já sabem também, a aposentadoria rural, a desconstitucionalização, o regime de capitalização, tudo, realmente são várias questões polêmicas, várias questões que precisam ser discutidas pelo Instituto, pela OAB, pelo Congresso Nacional. Eu ouvi bem a frase do juiz Savassi e, de certa maneira, ele tem razão. Se tem tanta crítica, realmente deve ter algum questionamento. Vamos debater, deixa ver o que é que vai acontecer no Congresso. O Congresso é a casa onde tem que ser debatido, vocês têm que levar até lá. A proposta do governo veio dura, realmente, porque as contas estão deterioradas. Doutor João, depois. Mas vamos lá. E o que a AGU fez? Ela criou a portaria 180, que criou a força-tarefa da nova Previdência, em defesa da nova Previdência. E essa portaria foi criada pelo advogado-geral da União, é um grupo de 15 pessoas que tem a coordenação, eu sou um dos coordenadores, me meti nessa também, e a gente faz a sistematização, a gente faz a organização das teses, monitoramento de ingresso de ações judiciais, coordenação, consolidação dos dados. Para quê? Para quando houver ações nas primeiras instâncias, e elas eventualmente questionarem a publicidade da emenda, nós possamos atuar no STF, quando as eventuais ações questionarem a própria tramitação da emenda no Congresso Nacional. Pessoal, eu vou terminar por aqui, para ser bem rápido, eu enxuguei alguns slides antes da apresentação, mas eu quero deixar também uma frase, assim como o ministro Gugel deixou, vou imitar também, e que a gente tem que pensar a Previdência vai significar para o futuro da economia, para as futuras gerações, para que a gente também consiga se aposentar. E não faça como Portugal, como o Bruno falou, como a Grécia, em que pese tem uma forte jurisprudência em consolidação dos direitos sociais, teve que cortar benefícios de pessoas cortar salários e benefícios de pessoas já aposentadas. Então, vamos tentar debater mesmo realmente a proposta, vamos estudar a fundo, vamos propor, vamos tentar melhorar a reforma para que atenda a todos, não só o governo, não só a Advocacia Geral da União, não só o Instituto, mas a sociedade como um todo, os advogados, a OAB, que todo mundo possa debater e chegar no entendimento comum. Tá? A frase só mais uma frase também que eu lembrei agora, eu gosto muito do Ayrton Senna, e 2 meses antes de morrer ele falou uma frase, que tem a diferença do brasileiro que dá certo e o brasileiro que não dá certo. E o brasileiro que dá certo é o que teve a oportunidade. Então vamos ver se a gente consegue ter a oportunidade, porque o menino que saiu de Aracaju teve a oportunidade, graças a Deus. Eu espero que outras pessoas também possam ter um investimento em política pública. Eu não estou falando de governo, não estou falando de Bolsonaro, de Dilma, de Michel Temer. Eu quero que tenha destinação de verbas públicas para a educação, para a saúde, mais do que para a Previdência. Previdência é importante, Previdência é uma questão social e precisa realmente ser resguardada por todos nós. Muito obrigado a todos e desculpa aí a contrariedade.